Por isso que hoje em dia tem tanto jogador pipoqueiro, por isso que hoje em dia tem tanto jogador que nunca ganhou nada e se acha craque, rapaziada. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Após a classificação do Corinthians aí contra o Remo nos pênaltis, cara, pra quem não manja muito de futebol, pra quem não acompanha muito futebol, imaginou que o Corinthians foi campeão da Libertadores da América, né? Porque assim, no estádio, torcedor chorando de emoção pelo fato do Corinthians ter feito a sua obrigação, cara. Aqui onde eu moro, nas casas próximas, torcedores gritando, torcedores soltando rojão, por causa que o Corinthians cumpriu com a sua obrigação, fez o mínimo, que é eliminar o Remo. Rapaziada, não dá. O torcedor termina mimando esses jogadores. É por isso que tem tanto jogador pipoqueiro ganhando milhões aí, mamando na teta de clube grande, cara. Fazendo contrato aí de 3, 4 anos e ficando encostado ali no time, só recebendo salário. Tá de brincadeira. E eu não tô falando isso porque, o Corinthians é o rival do meu time, eu não gosto do Corinthians. Não. O que eu falo aí pro Corinthians vale pro meu time também. É só ver meu vídeo aí de pós-jogo contra o Ituano. Eu falei, eu é que não vou ficar gritando, eu é que não vou ficar pulando de emoção pelo fato do São Paulo ter feito a obrigação dele. Então, hoje em dia, cara, o futebol, ele tá um negócio nojento. Hoje em dia os caras fazem tão pouco e já são tratados ali como super estrelas. Já são tratados ali como jogadores decisivos. Nossa, fiz um gol ali contra o Ituano. Fiz um gol ali contra a equipe do Remo. Já sou decisivo, hein? Ah, rapaziada, comigo isso não cola, cara. E ontem foi uma baita de uma falta de respeito dos jogadores do Corinthians com o torcedor corintiano, cara. Após ali o Corinthians conseguir a eliminação do Remo, o Corinthians conseguir a vitória no jogo, os caras foram primeiramente ir abraçar o Cuca, que chegou ontem no Corinthians. Eu não vou nem entrar no mérito dessa polêmica envolvendo ele. Até porque ele já pediu demissão, enfim. Não vou nem falar sobre isso. Eu vou falar da questão da falta de respeito dos jogadores do Corinthians. Os caras foram primeiramente saudar um treinador que chegou ontem, cara, e que depois já saiu, do que ir saudar o torcedor. Então, esse torcedor que mima o jogador, esse torcedor que faz jogador, pô, onde o jogador tem obrigação de fazer gol, obrigação de vencer, trata o jogador como super estrela, como super craque. Esse torcedor, cara, tá com a cara na porta, né? Esse torcedor basicamente fica falando sozinho lá. Porque a partida acaba e os jogadores vão abraçar primeiro o treinador e o torcedor fica em segundo plano. Bom, vamos lá, rapaziada. Continuando. E é o seguinte, eu quero deixar bem claro que eu não tô falando aqui que o torcedor que vê ali seu time vencendo, eliminando, né, uma equipe de Série C de Campeonato Brasileiro, ele tá errado em chorar de emoção, em soltar rojão, em pular de alegria. Não, ele não tá errado. Cada um se comporta da maneira que bem entender. Eu não sou o dono da verdade. Eu apenas passo minha visão. Se quiser concordar, ok. Se não quiser, ok também, sem problema nenhum. Só que o que eu quero dizer, o que termina sendo inevitável, é que esse tipo de comportamento, eu não tô falando assim especificamente a torcida do Corinthians, é no geral, cara. Esse tipo de comportamento termina sendo prejudicial pro clube. Porque jogadores que muitas vezes nunca ganharam nada na vida, cara. Nunca tiveram títulos de grande expressão. Aí os caras, pô, eliminamos o Ituano, eliminamos o Remo. Aí vê torcedor chorando de emoção, os caras já vão achar que eles são estrela, né? Os caras já vão ficar com o ego lá em cima. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que esse tipo de jogo, esse tipo de eliminação, cara, o torcedor tem que comemorar, beleza, parabéns, mas já tem que deixar claro, isso daí foi obrigação de vocês. Então é por isso que o futebol de hoje em dia, rapaziada, cara, tá formando cada vez mais jogadores mimados, cada vez mais jogadores que não tem peito pra aguentar pressão, cara, não tem psicológico. Houve uma vaia de vez em quando de torcedor e já fica abatido. É por causa disso, cara. Jogadores que, pô, vão jogar, por exemplo, uma Libertadores, chega no estádio hostil, treme as pernas. Então, assim, isso tem a ver. Jogadores que muitas vezes são super valorizados. Os caras fazem contratos ali de 3, 4, até 5 anos. E ficam muitas vezes encostados ali nos times ganhando 300 mil, 400, 600, 800, 1 milhão por mês ou até mais. E mó tiriça, sem fazer nada, às vezes nem entrando em campo.
como é o caso do Luan no Corinthians. Entre outros jogadores também que recebem uma fortuna e nem joga, cara. O São Paulo também é expert nisso, né? O São Paulo paga salário para jogadores que nem tá compondo mais o elenco no São Paulo. O São Paulo paga salário para jogador que muitas vezes está em outro clube. Por causa dessa supervalorização. Por causa justamente disso. De um jogo ali onde o time tem obrigação de vencer, aí o time vai lá e vence. Aí a torcida já trata o jogador como um craque. O cara chega na diretoria e fala: eu quero aumento. Eu decidi um jogo contra o 15 de Piracicaba. Uma quarta de final de Campeonato Paulista. Eu quero aumento. Quando chega no final do contrato do cara, não, eu quero aumento. Eu decidi uma partida importante, né? Porque para esse tipo de jogador, isso é partida importante, isso é partida decisiva. E quando realmente tem que decidir, quando realmente é uma partida importante, os caras somem. Então, assim, aqui no estado de São Paulo, no Brasil, o único time que foge disso é o Palmeiras. Porque, São Paulo, Santos e Corinthians, eles estão num buraco, cara, absurdo. Devendo Deus e o mundo. Devendo jogadores que nem compõem mais o elenco. Devendo jogadores encostados. Se a gente, cara, somar o elenco desses 3 times, você vai encontrar no máximo 5 jogadores. Cabe nos dedos de uma mão, cara. O número de jogadores que de fato entregam dentro de campo, que de fato demonstram vontade, que tem de fato respeito com o torcedor, que dão sangue mesmo. Um ou outro. Isso é uma vergonha, rapaziada. É uma supervalorização que eu vou falar um negócio pra vocês. É inaceitável. Então, assim, eu já tô na casa dos 30 anos, até meus 27 anos, cara, o São Paulo eliminava uma equipe ali de Série C de Campeonato Brasileiro aí na Copa do Brasil. Cara, eu chorava de emoção. Eu, ficava feliz pra caramba. Não, hoje em dia eu vejo totalmente diferente. Hoje em dia, beleza, eu fico contente, mas não fez mais do que sua obrigação, cara. Você pegar ali um Remo da vida, você pegar um Ituano, não fez mais do que obrigação. E enquanto isso, cara, o Palmeiras, ele tem uma mentalidade totalmente diferente, né? Você não vê jogador de banco de reserva do Palmeiras ganhando 600 mil por mês, rapaziada. Ganhando 500 mil por mês, cara. Então, assim, você não vê jogador do Palmeiras sendo desrespeitoso com o torcedor. O que os jogadores do Corinthians fez ontem, cara, com a torcida do Corinthians, foi sacanagem. Eles foram primeiramente saudar o Cuca, abraçar o Cuca. Cara, tem que saudar o torcedor, saudar a torcida. Esse time do Corinthians não merece nada essa temporada. Esse elenco não merece nada, cara. Não merece título, não merece vencer clássico. A real é essa. Nem com os torcedores eles tiveram o devido respeito. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.